Terapia Psicanalítica Pastoral. Ele é um curso de 4 encontros. Ele faz parte do nosso curso maior, que é o curso de Psicanálise Pastoral. Esse de Psicanálise Pastoral ele tem a duração de 1 ano. As aulas acontecem online, nas sextas-feiras. Vai terminar agora em junho. Ele dá todo o embasamento teórico para o que nós estamos fazendo aqui. E aqui é a parte da terapia psicanalítica pastoral. São 4 encontros para poder encontrar quais são as técnicas para poder trabalhar com a psicanálise pastoral. A psicanálise pastoral, ela se diferencia da psicanálise clínica, por quê? Porque aquela lá é profissional. Então a psicanálise clínica é aplicada por um psicanalista que tem a sua formação por um instituto de psicanálise, ele é filiado a algum instituto e ele clinica. Quer dizer, essa é a finalidade da psicanálise clínica. Aí tem todos os níveis também. E a psicanálise pastoral, ela pode ser aplicada por qualquer um de nós, desde que a gente saiba o embasamento teórico, que são aquelas aulas que a gente já tem, mais as técnicas de começar a terapia. Então se junta com o quê? Se junta com um curso de capelania cristã, por exemplo. Você faz psicanálise pastoral mais capelania cristã. Aí você tem os 2 cursos que se complementam. Aí vai para o aconselhamento familiar, aconselhamento de casais. E você vai ampliando cada vez mais o leque. Então, dentro da igreja, trabalha na área do aconselhamento, que é a primeira parte. Aí vai depois para o encaminhamento, porque não tem como nós resolvermos uma série de questões. Aí tem que encaminhar. E depois o acompanhamento. Será que a pessoa está seguindo aquilo que foi orientado para ela? Existe uma grande frustração nessa área por causa que as pessoas querem a cura do tanque de Betesda, sair andando com as 2 pernas com a maca nas costas. Mas a psicanálise ela é terapêutica, ela trabalha de médio a longo prazo. Dificilmente diz assim, estou dando alta para o meu paciente. Por quê? Porque aquela pessoa que busca um analista acaba se acostumando com ele, se sente bem e volta e retorna e vem sempre. Aí tem crises de vez em quando que procura o psicanalista. Na área da igreja existe bastante resistência, muita resistência mesmo, tanto a psicologia quanto a psicanálise e para a psiquiatria. Qual que é a resistência? A fé de que Deus vai curar, de que a participar da igreja é o suficiente. Mas o que a gente encontra em contrapartida, né? Encontramos uma massa de pessoas que estão dentro das igrejas e abandonando as igrejas, ou permanecendo dentro das igrejas, mas com ressentimentos. Seja ressentimento dentro de casa, família, parentela, ou ressentimento contra pastores, lideranças, ou ressentimento entre os irmãos. O que vem a ser esse ressentimento? Feridas que foram abertas e não foram curadas. Ficou maltratado. Aí se pergunta, por que a igreja anda assim, por que a comunhão está rachada, por que aquele irmão está meio afastado, por que aquela irmã? Justamente porque a ferida foi aberta, não foi curada. Isso aí está no livro de Isaías, né? São feridas não ligadas, né? Cheias de pus, e vai se levando a vida assim. E quem de nós nunca sofreu uma ferida bem profunda da parte de alguém na igreja? O desespero. Tenho que ficar aqui porque Deus não falou para mim sair. E vai ficando, e vai esperando que Deus remova o pastor, ou remova a irmã, ou abra as portas e você vai embora. Daí entra a clínica pastoral. A clínica pastoral tanto pode trabalhar com a psicologia pastoral, quanto com a psicanálise pastoral. São abordagens diferentes. E nessas abordagens diferentes, nós falamos aqui sobre, dos nossos encontros anteriores, nós falamos sobre a terapia, sendo a primeira a terapia que a gente chama da presença. Sem a terapia da presença não acontece nada. É saber que tem um psicanalista na igreja, é saber que tem um psicanalista pastoral na igreja, é saber que tem alguém com formação nesta área para atuar, como eu disse para vocês, no aconselhamento, no encaminhamento e no acompanhamento. Primeiro, a igreja precisa saber que tem alguém nessa área,
Aí entra a questão da ética, da confidencialidade, não se abre o assunto para a igreja. É difícil para o próprio pastor da igreja ele ser o psicanalista da igreja, por quê? Porque ele vai saber dos segredos da sua membresia. Mas se ele souber alguma coisa que é segredo de consultório, ou a gente chama de setting, né? Setting terapêutico. Seria isso aqui, ó. Setting terapêutico. Como nem toda igreja tem lá um setting terapêutico, né, com divã, etc e tal, aí acomoda-se ali na sala pastoral, em algum canto, mas se tiver, é excelente. É um ambiente próprio. Então ele ouviu o que tinha que ouvir dentro do setting terapêutico e não pode levar para o púlpito. Por isso que é difícil o pastor da igreja desenvolver a escuta terapêutica, por causa que dá-se a impressão de que ele vai levar isso aí como exemplo para o púlpito. Mas aí vem essa preparação aqui, a pessoa saber que o pastor, que a gente chama de pastor psicanalista, e desvendando aquele negócio, não precisa ser ordenado pastor, porque é um trabalho pastoral, não é um trabalho de uma ordenação pastoral ou ministerial. É alguém que tem uma vocação para cuidar de gente, fazer um cuidado pastoral. Quer dizer, o pastor recebe a orientação de que tudo que se ouve lá do setting terapêutico, lá no gabinete, na sala pastoral, não pode de forma alguma virar assunto de sermão, por exemplo. Vou aproveitar essa oportunidade para fazer um sermão diante da igreja, porque a pessoa que consultou o pastor sabe que está sendo utilizada como exemplo, e as pessoas que conhecem aquela pessoa também sabem que ela está sendo exposta dos seus segredos. Aí vem a ética, tem a ética pastoral e tem essa ética psicanalítica. Sim. Se é um crime quando o pastor que tem essa facilidade de a pessoa se aproximar dela e contar assuntos que estavam em oculto e confiando na pessoa do pastor. E a pessoa, diante da igreja, começa a falar, entre aspas, não indiretas, a respeito. Não se torna crime, não, por expor a conversa da outra pessoa. Não se torna crime, né? Mas existe a violação da intimidade, né? Então existe a defesa da privacidade e existe o código de ética de conduta. Então essa conduta é inapropriada. Eu vou responsabilizar o pastor aí se ele citar o nome da pessoa. Aí vai para outra lei, né? Porque citou o nome da pessoa, associou a pessoa a isso e aquilo, e fez uma exposição pública. Mas usar como exemplo não é crime, né? Só que a pessoa se sente constrangida. Aí vem outras leis que de constrangimento. Ela tem que provar de que estava se tratando dela. E a parte da prova que é mais difícil. Mas, via de regra, assim, os pastores são bem orientados a isso não acontecer. Só aquele que está desorientado, tá? Desorientado porque não passa por um momento como esse que é de formação. É uma formação que tem 4 meses, 4 encontros sobre esse assunto, mais 1 ano de preparação para começar a fazer a clínica. Eu estou falando isso aqui, aconteceu lá em igreja. A nossa vida é essa, né? Acontece. O senhor comentou aí, a gente sabe, querendo ou não, nada fica sabendo. Sim. Você dá uma olhadinha para mim aí, quem está comentando, para mim poder cumprimentar os irmãos. Já nós temos nossos irmãos que estão acompanhando pela internet também. Aí eu já saúdo os irmãos aqui e vão acompanhando lá. Aí você me fala os nomes aí que não dá para me ver essa distância. Acontece também por falta de preparo. Nenhum de nós que tem preparo faz isso. Aprende a separar o pastor psicanalista do pregador da noite. Porque a gente já tem material suficiente, exemplos na Bíblia suficientes. Você tem José, você tem Abraão, você tem Josué, você tem Jeremias, você tem Jesus, você tem os apóstolos. Nós já temos gente suficiente. Está aqui, ó. Nosso irmão Nice dando a paz a todos. Paz, irmão Nice. Nosso irmão Renato dando a paz a todos também. Paz do Senhor Jesus, irmão Renato. Alexandre Souza, né? Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos, né? Amém? Nosso irmão do canal Apologético dando a paz do Senhor Jesus. Nosso irmão Josimar Oliveira. Também nosso irmão Lourival Silva, né?
Hoje nosso irmão Lorival sempre vem, mas não pode estar conosco. Bom, Deus abençoe, vocês vão acompanhando por aí. E acredito que o áudio está chegando bem. Falando em áudio chegando bem, nosso irmão Edjailton acabou de fazer um comentário, só que ele não usou o microfone. Vocês falem para mim aqui no chat como que saiu a voz dele, porque aí eu vejo a necessidade de levar o microfone até lá. Então nós falamos sobre a terapia da presença, saber que é necessário que a pessoa esteja, que o psicanalista esteja acessível, presente. Tem um psicanalista pastoral a serviço de Cristo na igreja? Tem. Aí esse terapeuta, né, vai se fazer presente no trabalho da igreja para poder ser encontrado também. Aí vem a segunda, que é a terapia da vontade. Então, 1, 2. Terapia da vontade, por quê? Porque você vai aprender técnicas de acionar a vontade da pessoa que está de má vontade, contra a vontade, com a vontade abalada, com vontade excessiva. A terapia da vontade é justamente estimular a pessoa a querer recomeçar, a rever, a revisitar. Então, a vontade foi abalada. Aí nós temos essa aula gravada também com o material, tá bem? Todo o material desses aqui está presente. Agora sim, são 2 cursos. Aquele que é um curso de 1 ano é uma situação, e esse curso aqui que é o encontro presencial é outra situação. Então os 2 se complementam, junto com o curso de capelania cristã, que ele ensina a fazer como lidar com as pessoas. Está bem o título lá, como lidar com pessoas difíceis, como lidar com pessoas em crise existencial, como lidar com pessoas em situação de cárcere. Isso aí é o curso de capelania cristã. Nosso irmão Lorival disse que está no aniversário do netinho, né? Está participando. Deus abençoe, né? A nossa irmã Nícia disse que não conseguiu comprar o presente. A irmã Nícia falou que não conseguiu entender o que o senhor estava falando. Então, quando a gente for falar, a gente usa aqui o microfoninho, tá bem? Aí ele fica rapidinho aí, para a gente passar um para o outro. Porque a sala faz muito eco. E depois da terapia da vontade, nós fomos para a terapia da ressignificação. Essa daqui é muito importante, tá vendo? Ressignificação. A pessoa perdeu tudo, perdeu a fé, perdeu a esperança, perdeu a família, perdeu a perspectiva. Aí precisa ressignificar. Aconteceu com o apóstolo Paulo, nós mostramos. Por que aconteceu com o apóstolo Paulo? Porque ele teve um encontro com Cristo e Cristo pegou e mostrou que tudo aquilo que ele praticava no judaísmo, ele mesmo disse, era esterco. Comparado com a glória de Deus, era só o esterco. Aí Paulo teve que ressignificar a vida dele todinha para ele ser cristão. E as pessoas não conseguem ser cristãos porque não conseguem abandonar a velha vida, os velhos hábitos, nem as velhas amizades, nem os velhos ambientes. É uma situação. Outra situação é quando a pessoa já está na igreja e mesmo assim ela perde família, perde casamento, perde filho. Aí a terapia da ressignificação é para poder lentamente fazer a pessoa revisitar o seu mundo e ver um outro significado. São técnicas. Sem essas técnicas, não acontece a terapia, não acontece o tratamento. O grande problema é isso. Abandona-se logo no começo, porque querem a cura do tanque de Betesda, que não acontece. Deixa eu ver se vão aqui ainda. Tá tranquilo. Agora vem o nosso quarto encontro. O nosso quarto encontro é esse daqui, que é do idealismo simbólico. Esse que eu passei para vocês aí no livro do texto. Depois eu passo para os irmãos que estão acompanhando a gente pela internet. Eu vou passar o PDF para vocês. A interpretação simbólico-idealista na psicanálise pastoral é uma abordagem que compreende símbolos e arquétipos como manifestações do inconsciente psicológico e espiritual. Então, primeiro ponto. O que é essa terapia que a gente chama do idealismo simbólico ou simbólico idealista? Nós vivemos em um mundo metafórico, ou seja, ele é simbólico, ele não é um mundo puro. Nós não estamos no céu.
onde água é água, onde ouro é ouro, onde árvore é árvore. Nós estamos num mundo que é a cópia da água, porque a água ela é a junção do H2O. São dois elementos químicos que têm abundância na natureza. Então, esses dois elementos químicos, dois átomos de um com um átomo de outro, formam a água. Só que a água, no seu estado gasoso, é uma coisa, no seu estado sólido é outra coisa, no seu estado líquido é outra coisa. Então, pode ser gelo, continua sendo água, mas é água gelada, pode ser a água de potável mesmo, ou pode ser o ar que está umidificado. Quer dizer então que não é água pura. Onde está a água pura? No céu. Lá tem o rio da água da vida. Quando a gente chegar lá e disser o seguinte, olha, eu nunca vi um rio assim. Para mim, rio era não, esse aqui é o rio. Lá no céu é rio. Aqui a gente chama o rio onde tem em volta as duas várzeas, né? Lá é o rio da água da vida. Eu nunca bebi a água da vida, eu bebi a água líquida, que H2O. Então, o nosso mundo ele é todo metafórico. Ele é uma representação do céu de longe. Isso foi explorado por um filósofo chamado Platão. Então, Platão ele explicou essa situação do mundo ideal. Então, esse mundo ideal é o mundo das ideias. Só que o Platão ele não é cristão, ele é um filósofo lá da Grécia Antiga, dentro de um paganismo comparado com o cristianismo. Mesmo estando dentro de um paganismo, ele abstraiu, ele entendeu que esse mundo não pode ser o verdadeiro. Afinal de contas, as coisas se modificam. Hoje é uma árvore, amanhã é um armário. Não é possível. No céu, árvore é árvore para sempre. E rua é rua para sempre. Cidade é cidade para sempre. Nós temos que chegar num mundo assim, num mundo ideal. Por isso, idealismo simbólico, no mundo ideal. Não traríamos esse assunto se não houvesse base na Bíblia. Se fosse só lá na filosofia, nem traríamos esse assunto para um trabalho de psicanálise pastoral. Mas a Bíblia, ela explora o simbolismo. E ela aponta para o mundo ideal. Ela sempre fala, buscar as coisas que são de cima e não as que são da terra. Como assim? Aí vem os valores do reino dos céus para nós vivermos aqui no mundo dos homens. Ao ponto de nós pedirmos que seja feita a vontade de Deus assim na terra como no céu. Então, pedir para a vontade de Deus ser feita nos dois lugares. Nós estamos num mundo todo simbólico, que são os símbolos dos números, das cores, dos objetos e tudo que está à sua volta. Esse mundo é todo simbólico. O vermelho significa o quê? O preto significa o quê? O branco significa o quê? O 1 significa o quê? O número 3 significa o quê? O número 7 significa o quê? O número 30, o número 40. Então, significa o quê? E esses significados estão onde? Dentro da psicanálise, esses significados estão no inconsciente de cada um de nós. Por quê? Ao longo dessa longa estrada da vida, eu vou correndo e não posso parar, na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar. Lá vou eu, né? Tem aqui o meu nascimento, 0 anos de idade. Daqui a pouco estou eu com 5 anos de idade, estou com 15, estou com 30, estou com 60. Aí o que vai acontecendo com a minha consciência? No caso, a consciência, né? A consciência é eu acordado. Ela vai aprendendo os símbolos do mundo. Ela vai aprendendo todos os símbolos que os meus pais passaram e que a sociedade passou. Aí aquela história da Damares que causou bastante polêmica entre a turma da esquerda, né? Menino usa azul e menina usa rosa. Pronto. É binário, né? Ou menino ou menina. Se menino, azul. Se menina, rosa. Na dúvida, amarelinho. Compre um enxoval amarelinho, por causa que o amarelinho ele é neutro tanto para menino quanto para menina. Agora eu comprei, fiz o quarto todo rosa, me nasce o João, né? E aí eu vou colocar o João num quarto todo rosa. Não tem nada a ver, ele escolhe depois se ele quer ser a Joana ou não. O mundo é criado dentro do simbolismo, então se convencionou no inconsciente coletivo, que eu falei com vocês ontem, na nossa aula da sexta-feira. Convencionou-se no inconsciente coletivo que essas cores
puxados mais para o rosa, que vai ali para o pink. O mundo LGBT se apropriou dessa cor, não fomos nós que impusemos nada a ele. O mundo LGBT se apropriou da púrpura, da purpurina, do pink, dessas cores mais escalartes, e disse: nós somos assim, nós somos queens. Colocaram na passarela do carnaval que está chegando aí, na boate onde frequento, no círculo de amigos, é assim. Se apropriou, convencionou-se no inconsciente coletivo de que o rosa se aplica ao gênero feminino, ponto. E o homem, que você tem o azul, por que o azul? O azul é voltado para a cor do espírito. Espírito, tá vendo aqui, ó, artigo masculino, ó, espírito, ó, o artigo definido. O espírito é masculino. E a cor do espírito é o azul. Aí você fala, por que o azul é relacionado ao espírito? Azul é a cor do céu. Eu falo a céu? Não, eu falo o céu. Se eu falo o céu e o céu é azul, isso aqui é associação de ideias no inconsciente. Não é que a gente fez uma convenção universal para saber por que o céu é azul e por que a gente vai chamar de azul. É no inconsciente. O céu, que é masculino, é azul, e o céu é masculino. Aí você vai para o grego, ele é Urano. Escreve certo? Urano. No grego ele é Urano. Então o que é Urano? Urano é o deus céu na mitologia grega. Urano é o deus céu. Esse Urano, que é o deus céu, na mitologia grega, ele vem e ele se deita sobre Gaia. Gaia é a terra, não é o terra, é a terra. Então você tem o feminino aqui, a terra, e você tem o masculino aqui, o céu. Então o céu, que é o macho, ele se deita sobre a fêmea, que é a terra. No inconsciente ficou assim: o macho por cima e a fêmea por baixo. Ponto. O macho é o azul. Ele é o azul do céu. Então esse azul do céu se deita sobre a terra. Quando se deita sobre a terra, o que acontece? Deixa a semente na terra. Então deixa a semente, depois ele volta para o céu, e com a semente do céu foram nascendo todos os seres. Isso é a mitologia grega. Todos os seres nasceram porque o céu se deitou sobre a terra. Depois a mitologia disse que teve uma vingança dos filhos de Gaia, porque Gaia estava cansado de que todas as noites o Urano chegava e se deitava sobre ela e deixava ela cheia de filhos para ela cuidar, e ele ia embora descansar no céu e só voltava depois para poder fazer o serviço no dia seguinte. A mãe se reclamou para os filhos e os filhos foram lá e fizeram uma vingança contra o Urano. Qual que é a vingança? Assim que o pai se deitou sobre a mãe, eles foram lá e cortaram o membro do pai. Quando eles cortaram, que Urano sentiu as dores, ele voltou para o céu, ele fugiu para o céu. Conforme ele foi sangrando para o céu, o sangue dele caiu na água, e surgiram as fúrias, as eríneas, que são os seres do ódio, os seres da raiva, os seres da vingança. Então toda aquela natureza de vingança que tem no mundo é porque o Urano deixou o sangue dele, que é o sangue do ódio. Só que também caiu a parte do sêmen dele. Ele estava deitado sobre Gaia e o sêmen dele caiu sobre... ele fugiu para o céu, né, com dores, aí o sêmen dele caiu no mar. Quando caiu no mar, formaram-se aquelas ondas. Então as ondas, que é espuma, né, seria o sêmen de Urano. E as nuvens, que é a evaporação dos oceanos, no caso, representam também essa parte gasosa do mesmo líquido do Urano. Isso é a mitologia. Aí você diz assim:
Tudo isso veio para o nosso inconsciente. A separação macho e fêmea veio parar no nosso inconsciente, no inconsciente coletivo. O mundo é binário. O mundo é binário entre o macho e a fêmea. Você pega esse símbolo aqui, ó, tão famoso na igreja. Deixa eu apagar aqui para os irmãos da internet, dá para os irmãos verem bem. Lá, usar esse canto aqui, ó. Olha este símbolo aqui, ó. Vocês conhecem bem. Esse símbolo aqui, que é o triângulo com a ponta para cima, ele é o membro masculino. Ele está apontando para cima. E esse daqui é o feminino. Quer dizer, ele representa a vulva da mulher, e esse aqui representa o órgão masculino. Então vocês veem que tem o quê? Tem o encaixe do masculino com o feminino. Ao mesmo tempo você pode inverter a posição da mesa. O masculino vem por cima e o feminino vem de baixo. Então esse símbolo aqui, ele é o símbolo masculino com o feminino. E ponto. Ele é isso. Ele é um símbolo de fertilidade. Ele representa a união entre o material e o imaterial, o macho e a fêmea, o céu e a terra. É utilizado no judaísmo, mas não só no judaísmo. É utilizado nas religiões de mistério. É utilizado nas religiões antigas, egípcias, babilônias, muitas religiões dentro do continente africano, na Índia. Ele é um símbolo que ele é o hexagrama, ó. Hexa, que é de 6, né? Hexagrama, que são 6 pontas. Aí você tem aqui, ó, um triângulo, 2 triângulos, 3 triângulos, 4, 5, 6 triângulos você tem. Aí você tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontas. Você tem um hexágono aqui, ó. Dentro do hexagrama, você tem um hexágono. Então você tem 6 triângulos e 6 pontos. Você tem o número 6 aqui, ó, todinho representado. Então ele é um 666 perfeito. Ele é um símbolo poderosíssimo. Ele está dentro de um escudo que é utilizado dentro dos círculos esotéricos que exploram o poder dos símbolos. Está dentro de um escudo chamado escudo da verdade. Deixa eu escrever aqui embaixo, ó. Escudo da verdade. Em volta tem um círculo. Nesse círculo tem um Ouroboros. Então o que é um Ouroboros? É uma serpente que morde o próprio rabo. É um Ouroboros, chama. Então essa aqui é uma serpente em volta do círculo. A serpente que morde o próprio rabo. Em cima tem uma letra, que é uma letra dentro do hinduísmo, que é o A1. É a letra mais poderosa com a qual os deuses criaram o universo. O mundo ele é todo simbólico. Quer dizer, a gente começou a falar do rosa e do azul só. Vimos aqui da onde que surgiu a ideia do azul, aonde surgiu essa ideia do rosa, que é muito ligado ao feminino, a sedução, a púrpura. Vimos aqui a mitologia grega explorando. Agora estamos aqui, ó, dentro do judaísmo. Dentro do judaísmo já fomos para o esoterismo. Do esoterismo nós já fomos para o hinduísmo. E todos usando esses símbolos universais. São símbolos de poder, são símbolos de energia, são símbolos que comunicam. O mundo ele é metafórico, ele é todo cheio de metáforas. E eu começo a interpretar porque dentro do nosso inconsciente, ó, fui criando aqui na minha história da vida, eu fui absorvendo esses símbolos. Você imagina uma criança que é criada dentro do catolicismo, desde cedo. A mãe leva para a missa mesmo. Chegando lá, aquela reverência para entrar na igreja, porque eu estou entrando na porta dos céus. Tem a estátua de São Pedro, tem a estátua do Arcanjo Miguel, tem a imagem do Santo Padroeiro. Tem que entrar com reverência, fazer o sinal da cruz. Porque o sinal da cruz é tão poderoso, esse negócio do simbolismo, que dentro do catolicismo, que é ocidental, você faz o sinal da cruz assim, ó, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pronto, aí você diz o amém. Já dentro do catolicismo oriental, que é chamado de igreja ortodoxa, você junta os 3 dedos aqui, ó, mais os 2 aqui embaixo, porque os 3 dedos representam o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
E os dois dedos aqui embaixo representam a natureza divina e a natureza humana de Jesus. Você tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a natureza divina e a natureza humana. Aí eles fazem esse sinal, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Porque não dá para separar o Espírito Santo, como faz no catolicismo. Aí você fala, para mim isso não tem nada a ver, porque eu não sou protestante, não sou ortodoxo, não sou católico, nem faço o sinal da cruz, acho isso aí uma aberração. Para nós, de matriz protestante, nós fomos quebrando a questão do poder do símbolo, fomos quebrando e nós ficamos com dois símbolos, o do batismo e da Santa Ceia. Esse a gente preserva, batismo e Santa Ceia, até o da crisma a gente já tirou. O que é racionalizando? Amarelo é amarelo, azul é azul, rosa é rosa, não tem nada a ver, isso daqui é simplesmente 6 linhas estão entrelaçadas, uma cobra por morder no próprio rabo simplesmente significa o que ela quer significar. Nós estamos racionalizando, tirando o poder do símbolo, desmistificando ou demitologizando, são palavras assim que a gente utiliza, hein? Desmistificando, porque está tudo místico, eu desmistifico. Demitologizando, porque é mito e eu estou demitologizando, tirando o mito. Eu estou tornando o mundo bem lógico, bem racional, bem cru mesmo, ó. Racionalismo. Do jeito que está aqui, se vocês quiserem ir desenhando aí na folhinha de vocês, vai desenhando. É assim que eu faço na faculdade. A professora vai falando, eu vou aonde tem espaço em branco, eu vou colocando. Alguns de vocês podem ir organizando a fichinha aí, como vocês bem entendem. Deixa eu dar aqui saudação também. Chegou nosso irmão Nilson e Verônica. Paz, irmão, seja bem-vindo. Então, acredito que a gente está num bom número. Nós temos nós que estamos aqui presentes, e temos também os nossos irmãos que estão pela internet. Nesse momento nós temos 10 irmãos e irmãs nos acompanhando. Alguns já deram até o seu like, outros vão dar depois. O mundo é todo universal. Então, aqui na nossa folhinha, quando os irmãos quiserem falar, tá o microfone, é só fazer um sinal. O microfone vai chegar até aí. Essa interpretação, ela busca decifrar imagens, visões e sonhos. Essas imagens é o que eu acabei de dizer. Aí eu vou lá e eu tenho o profeta Jeremias que disse que teve uma visão. O profeta Isaías disse que teve outra visão. O profeta Moisés teve outra visão. O profeta Zacarias teve um monte de visões. O profeta Amós teve outra visão. E aí você fala, por que eu não consigo interpretar Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel? Por que eu não consigo? Porque você precisa entrar no universo do profeta. Ou seja, o que aquele símbolo representa naquela cultura, naquele instante. Se fala, por exemplo, que o Daniel, ele viu um animal com 10 pontas. O que é um animal com 10 pontas? Para a nossa cultura. Quem já viu? O máximo que a gente viu foi uma vaca, um boi, né? Um bode, um cabrito. Nem o unicórnio a gente vê. Um unicórnio, nunca vimos, né? Só no desenho. Quer dizer que, mas lá no universo deles, eles usam um chofar. Lá no universo deles, lá no mundo deles, eles usam o chofar. Então o chofar é onde está a força do animal, é o chifre do animal. Então o animal tem a força dele no chifre. Eles são naquele mundo, então eles matam aquele animal e dentro do mundo místico deles, matei aquele animal, o que eu tenho que fazer? Eu vou sangrar o animal. Eu preciso sangrar esse animal porque a vida do animal está no sangue. E eu devolvo esse sangue para a terra, para que a vida do animal desça para a terra, olha só, desça para a terra. Então eu não vou beber o sangue do animal, eu não vou fazer chouriço com o sangue do animal, eu vou comer a carne assada desse animal, nem cozida é assada. E com óleo, com libação de vinho, né? Quer dizer que vai deixar a carne mais macia, saborosa e cheirosa. Mas e o chifre do animal? O chifre do animal é a força dele. Então pego e corto aquele chifre, representa que eu o capturei e que a energia daquele animal, a força daquele animal veio para mim. Eu que capturei ele, eu que matei ele. Quando você vai para as religiões, para as culturas ameríndias, na cultura a gente chama de ameríndios, são os índios da América, né? Dentro das culturas tribais,
existe a antropofagia. E o que é antropofagia? Comer a carne humana. Mas comer qualquer carne humana? Não. Eles vão para a guerra, capturam os homens, capturam as mulheres, e os guerreiros daquela tribo são sacrificados. Eles não são simplesmente mortos, eles são sacrificados, porque como ele é um guerreiro, ele é um soldado, né? Ele é alguém que representa a coragem, a bravura, a fortaleza. Este guerreiro precisa ser sacrificado e o seu sangue tem que ser bebido pelo chefe da tribo, pelo general da tribo, por aquele que é da guerra também. Por que ele bebe o sangue do guerreiro? Para ele ter a energia do guerreiro, a coragem do guerreiro, para beber na alma do guerreiro. E ele vai ficar mais forte, mais poderoso, mais corajoso, mais habilidoso. Isso é a cultura das tribos ameríndias que eu falei, né? Por isso que eles praticam a antropofagia. Não é porque eles estão com fome, porque fome por fome eles comem peixe, qualquer animal. Eles praticam a antropofagia para poder comer a alma, a vida daqueles que eles mataram, ter mais longevidade. Na próxima guerra, quando eles forem, eles vão ter 2 ou 3 vidas a mais para eles poderem sobreviver. Quer dizer que eles vão tomar uma flechada, uma pedrada, alguma coisa, não vão morrer. Por quê? Por causa que está matando o cara que já está morto, que eles acabaram de comer. Então tenho que comer a carne daqueles que estão sendo sacrificados para que eu possa sobreviver na próxima guerra. O mundo ele é todo simbólico, ele é construído em cima disso. Não podem comer a carne de escravos, não podem comer a carne de covardes, fugiram da guerra, desertores, não podem, nem beber o sangue covarde desse povo, porque aí vai fazer uma tribo de um monte de covardes também. Quer dizer, capturou, não é guerreiro, é escravo, é covarde, pediu para não morrer, esse aí tem que ser morto sem dó. E por quê? E jogado no rio, jogado no fogo, por causa que não serve nem para sacrifício. Mundo simbólico, dos tempos antigos aos tempos atuais. Aí tem sonhos, tem visões, tem revelações, tem as narrativas bíblicas. Jesus usa um monte de parábolas, um monte. Se você se apropriar dessa aula de hoje, você já vai começar a ler as parábolas de Jesus de outra forma. Você vai começar a fazer a psicanálise das parábolas de Jesus. Pode até escrever um livro, Psicanálise das parábolas de Jesus. Você vai descobrir um outro universo que vai se abrir diante de você. Quando ele conta, né? Um pai tinha 2 filhos, chegou para o primeiro filho e pediu para o filho, vai para a roça, e o filho disse, vou, e não foi. E o segundo filho, né, vai para a roça e diz assim, não vou, e foi. Aí você vai ver o que é o pai, o que são os 2 filhos, a terapia da vontade que eu escrevi para vocês aqui, a terapia da ressignificação, o que isso significa, por que Jesus usou por 2 vezes a parábola de pai e 2 filhos, tem a parábola do filho pródigo e tem essa parábola dos seus 2 filhos de novo. De vez em quando Jesus falava, o pai de família está dentro de casa com a sua família lá, aí chegou um amigo inoportuno, batendo altas horas da noite, querendo entrar, e o pai de família disse que não. Jesus usava a parábola do pai. Aí você pergunta para você o seguinte, o que é pai nas palavras de Jesus, na consciência de Jesus? Quem é que Jesus chama de pai de família? É o pai dele? É o nosso pai que está nos céus? É o José? É um pai do dia a dia? Ele usa alguma vez a palavra pai em sentido negativo? Você vai adotando lá, eu não lembro, eu não vi. O pai de família, ele usa juiz em sentido negativo, ele usa amigo, inoportuno, ele usa grão de fermento. Aí você vai percebendo que o vocabulário de Jesus é muito rico para você aplicar na clínica pastoral. Experiências religiosas, sentimentos profundos, padrões de comportamentos e repetições simbólicas na vida do paciente, porque nessa longa estrada da vida nós vamos desenvolvendo o nosso próprio repertório. Como o mundo tem um monte de símbolo para tudo quanto é lado, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que selecionar o símbolo que mais me interessa. Então ontem eu falei com vocês sobre os corintianos, né? Corintianos e palmeirenses. Então você tem ali o verde do Verdão. Não sou palmeirense. E você tem o alvinegro do Corinthians. E o brasão do Corinthians, né? Tem tudo a ver ali com os marinheiros da cidade de Corinto. Você tem a âncora.
E eu falei com vocês sobre essa rivalidade que tem, da onde que saiu essa rivalidade. Eu não sou palmeirense, mas eu pintei a minha sala toda de verde. Coloquei lá 4 tons de verde. O meu cunhado é palmeirense, é o paraíso para ele. Né? Aí, meus irmãos e a minha família todinho corintiano, todinho, desde pequenininho. Eu abandonei o Corinthians faz tempo, né? Só para nem para sarra eu uso mais. E o senhor já abandonou o Palmeiras? Então, aí disseram que eu passei pro time dos Santos agora. E se explora bastante isso. Quer dizer, nós selecionamos alguns símbolos para a nossa vida. Nós selecionamos. Então, o cristianismo, por exemplo, ele selecionou este símbolo aqui, ó. O peixe. O peixe. Ao mesmo tempo que ele é o peixe, você sabe que ele é o símbolo do infinito, tá? Ó. Então diz que os cristãos, quando se reuniam, estavam sendo perseguidos, um fazia esse símbolo assim. Aí o outro cristão, ele completava e ele fazia isso aqui, que é parecido com esse. Então ficava um 8 deitado, né? Mas é um peixe. E aí eles usavam a palavra istos. É isso, istos. Isto que é peixe. Aí passava pelos romanos como sendo simplesmente peixe, mas é porque na verdade isso aqui é um acróstico, e nesse acróstico eles formavam a palavra aqui, ó, Jesus Cristo, Filho de Deus. Então istos é peixe, né? É um acróstico para Jesus Cristo é o Filho de Deus em grego. Quer dizer que os cristãos se identificavam assim. Depois, com a conversão de Constantino, aí usou-se este outro símbolo aqui, que é o da cruz. Então, esse símbolo da cruz era utilizado pelos cristãos? Não. Qual que era o símbolo utilizado? O peixe. Por que começou a se utilizar esse símbolo aqui? Porque a lenda diz que o Constantino, olhando para o céu, ele viu uma cruz brilhando, e ele estava lá na guerra contra os soldados romanos. Estava na guerra contra os soldados romanos, e era a guerra, né, contra o outro general, e o símbolo da cruz apareceu para ele. No exército dele tinham muitos cristãos, na família dele tinha muitos cristãos, e quando apareceu esse símbolo, apareceu uma frase em latim dizendo, né, por este símbolo vencerás. Ele contou ao sonho que ele teve, a visão que ele teve para os cristãos, e os cristãos disseram, então é a cruz de Cristo que apareceu para você, dizendo que você vai vencer por esse símbolo. Aí a lenda diz que ele pegou e mandou colocar este símbolo no escudo dos seus soldados. Então todos os seus soldados receberam um escudo com uma cruz na frente. Foi para a guerra, venceu. A partir daquela vitória, a paz romana foi estendida para o cristianismo, e a partir desse momento o símbolo deixa de ser o peixe e se torna a cruz. Crucifixo. Não era, se tornou. A maçonaria usa a cruz de cabeça para baixo. Círculos da maçonaria usam a cruz, que seria a cruz de São Pedro, né? Então a cruz de São Pedro foi colocada de cabeça para baixo. Aí você tem a cruz de Santo André, que é em forma de X, né? Ele foi crucificado em forma de X. Tem uma outra cruz chamada Decussata, um outro tipo de cruz, mas sempre assim, cruzando os madeiros. Aí coloca-se a cruz de cabeça para baixo. Dentro do satanismo também praticam isso daí, ou do luciferianismo. Dentro do luciferianismo significa uma coisa, dentro da maçonaria significa outra coisa. É a cruz de São Pedro, não é a cruz de Cristo. Agora, dentro do luciferianismo, é colocando Jesus para baixo mesmo. Então o símbolo vai modificando. É igual eu falei do hexagrama. No judaísmo tem um significado, no esoterismo tem outro significado, e no hinduísmo tem outro significado. Eu preciso do contexto que está em volta para saber, estamos falando de quê, afinal de contas. Acho que o irmão chegou com o caminhãozinho dele, não precisa nem me preocupar.
gente dar uma olhada aqui. Sempre bom, né? Se tiver muito frio, os irmãos quiserem que eu abra as janelas. Como está o ar? Não está tranquilo? Até iluminou, né? Iluminou. Vamos lá. Nosso irmão Lorival, opa, Timão. Lorival, meu irmão. Timão. Qual deles, né? Do Santos? Timão. Tão diferente da psicanálise clássica, que muitas vezes reduz símbolos a impulsos biológicos e traumas individuais, a interpretação simbólica idealista os vê como expressões universais de verdades espirituais e psicológicas. Perceberam a diferença? Quer dizer que lá na psicanálise clínica, nessa aí que é secular, é interpretado mais assim como traumas individuais ou biológicos. Nós estamos trabalhando com símbolos que vêm do mundo espiritual. Nós temos a gente chama de clientela, tá bem? Nós temos uma clientela que é da igreja, que é do banco de igreja, que convive com hinos, sons, música, peça teatral. Os sermões, vocês podem ver que os sermões são todos ilustrativos. Todo sermão é ilustrativo, ele é uma ilustração. Todos eles. Nenhum sermão é científico, cru. Mesmo que siga lá a hermenêutica, né? Jesus andando sobre as águas. O que isso tem a ver com a ciência? Nenhum. Jesus andando sobre as águas representa o quê? Jesus vindo ao seu encontro para poder te socorrer. Você que é Pedro, que está naufragando aí no meio da sua fé, que quer andar sobre as águas também. O mar vermelho se abrindo. Daniel na cova dos leões. Esse mundo todo. Ele é todo simbólico. E a gente diz assim, a gente está convivendo com isso todos os dias. Multiplicação dos pães, né? Multiplicação dos pães. Então você pega um pão e você alimenta ali uma multidão de mais de 5.000 homens. Aí Jesus pega esse símbolo depois e fala: eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Moisés não vos deu o verdadeiro pão. Quem se alimenta da minha carne tem vida. Quem não comer da minha carne e beber do meu sangue não tem vida em si mesmo. Quer dizer que você está dentro de um mundo totalmente simbólico, porque nenhum de nós na Santa Ceia pega um pedaço de carne humana para comer. Todos nós pegamos o pão que está representando o corpo de Cristo. Assim, símbolos como a cruz, a serpente ou a luz não são apenas imagens subjetivas, mas representações arquétipas. Eu expliquei para vocês ontem o que é arquétipo, né? Que expressam conflitos, superações, processos de amadurecimento espiritual. Isso aqui é uma chave hermenêutica para vocês. A pessoa teve um sonho, uma visão, uma experiência, ela está contando para você. Vou interpretar esse símbolo que a pessoa está utilizando para saber qual é o conflito que está acontecendo. Se é de consciência, se é existencial, se é familiar, se tem a ver com uma empresa, com a igreja. Vamos ouvir. Aí eu coloquei aqui os 10 símbolos universais e seus significados psicanalíticos. 10 simplesmente para a gente começar a conversar. Não para por aí. Eu enviei um PDF no grupo, não sei se vocês já estavam lá, que é o dicionário dos símbolos. Então, o dicionário dos símbolos tem símbolo para tudo quanto é lado. Demora muito, né? Para você dizer assim, estou estudando. Aí depois, se os irmãos não receberam, me chama lá que eu mando de novo. E hoje, aqui nesse momento, nós estamos com mais 14 irmãos conosco aqui. Então, vai fazendo a soma aí, Deus está mandando pessoas, né? Símbolo da água. O que significa o símbolo da água? A pessoa está bebendo água, a pessoa está nadando, a pessoa sonhou que está com sede. Era uma chuva, a chuva estava caindo, a água estava inundando a casa dela. Então, falou que a água, eu coloquei para vocês aqui, ó, o inconsciente e a purificação. Significado: a água representa o inconsciente profundo. Ele é um símbolo poderosíssimo no mundo, no universo. Não tem nenhum ser humano na Terra que sobreviva sem água. A base da vida no mundo é água. O pessoal que explora outros planetas diz: se a gente encontrar água, tem vida lá. Nem que seja vida microbacteriana, mas tem vida lá. Pode não ser uma vida inteligente, mas aonde tem água, tem vida. Não tem água, não tem vida.
A água representa o inconsciente profundo e as emoções reprimidas, meus irmãos. Olha aqui, ó. Emoções reprimidas. Eu queria extravasar a minha raiva. Eu estou num ambiente de trabalho, e esses dias minha esposa sabe muito bem, aonde até eu descobri que eu estou em casa, eu demoro umas 2 horas quase, por causa que é um ambiente muito tenso. Aí você vai reprimindo as suas emoções, você não pode extravasar com todo mundo que está te provocando a ira ali. Tem que ser cortês, educado, protocolar, aquela coisa toda. Mas vai para onde? Vai para o inconsciente. Toda essa fúria, essa raiva, esse desejo de ir à forra, devolver na lata, vai para o inconsciente. Está no arquivo morto, mas não está morto. Porque o inconsciente não é um mundo morto. O inconsciente ele é o mundo das emoções reprimidas, recalcadas, né? Você vai colocando o lixo lá e vai macetando ele, macetando, vai ficando lá. Então, em sonhos, águas agitadas representam ou indicam, né, conflitos internos. Águas calmas simbolizam paz interior. Sonhou que a sua casa está sendo inundada por uma enxurrada, por um rio, por um esgoto, uma caixa d'água que estourou? Quer dizer que o inconsciente está dando o sinal de que tá calmo. Então, está tranquilo, a vida está seguindo, está entrando nos eixos. Não, está todo agitado, então tem alguma emoção reprimida ali que a pessoa precisa extravasar. Aí um dia desse, meu filho conversando comigo, ele falou assim, né? Ô pai, me coloca no box. Me coloca no box, que eu preciso dar uns socos. E como não dá para dar soco em ninguém, lá pelo menos vou dar um soco no saco de areia. Ele tem 14 anos. Então quem já passou pelos 13, 14 anos sabe o que é a fúria dos 14, né? O mundo é revoltante. Ah não, meu filho é tão tranquilo, tão sossegado. Muitos filhos tranquilos e sossegados, graças ao bom Deus, né? Tem seus momentos de ira, de fúria. Você fala, nunca te vi assim, porque a gente está bem controlado, né? O consciente serve para isso. Vocês lembram da pergunta da irmã de ontem sobre o mecanismo de defesa? Aí no mecanismo de defesa ele já prepara a gente para isso mesmo, para a gente continuar vivendo controlado, porque se a gente extravasar tudo, ninguém fica por perto, né? Se eu me esparramar, quem me segura? Né? O dia de fúria, né? O dia de fúria. Tem um filme, eu assisti, tá? Fúria Incontrolável. Assisti com os meus alunos no ensino médio. A mulher pega, sai apressada de casa com o carro dela e ela pega e ela fecha um cara que tem uma picape gigante. Aí ao invés dela parar e pedir desculpa pro cara, né, ela pega e xinga o cara. E o cara persegue ela o filme inteiro. É um terror. Eu coloquei para os meus alunos assistirem, quando eu vi aquelas cenas de suspense que o cara aparecia para poder pegar ela, só porque ela não pediu desculpa. Ela se recusou a pedir desculpa numa fechada de trânsito, né? E aí, ó, ontem a gente viu que a reportagem, o policial voltando para casa, dentro do metrô de São Paulo, na Vila Matilde, matou um cara de 20 anos de idade, um estagiário, que começaram a discutir, pegou a arma, sacou, matou o cara. A gente não está brincando, então. Existem sentimentos que estão reprimidos e recalcados, aí começa a sonhar com isso, começa a espumar isso daí, e se a gente tem a oportunidade de poder ajudar, vamos ajudar. Se a gente não ajudar os outros, a gente ajuda pelo menos a gente mesmo. Deixa eu ver, nós estamos 11h16 agora, nem caminhamos muito, né, meus irmãos? Nem caminhamos bastante, a gente está com 53 minutos de aula já. Passa, você vê? A nossa programação é ir até o meio-dia, né? 11h30. A psiquiatria chama essa questão do lado B, né? Do ser humano dele se revelar, né? E aí, inclusive, até eles usam esse filme como pano de fundo, né? Do ser humano, que é o ser humano, né? No seu momento de provocação, né? Ele é provocar as provocações que vêm sobre ele e as suas reações devido à provocação, né? Da moça aí do filme, né? E o outro da caminhonete, né? Mostra-se o lado dele, porque ele persegue, parece que
se não falha a memória, ele vai numa loja, quebra a loja toda, pega um taco de beisebol. É uma coisa que bom mesmo. Então, a psiquiatria, eles chamam lá no meio do ser humano. E eles trabalham com o cérebro físico, né? Então dá para eles aplicarem lá um sossega-leão, né? Um calmante, né? Chama de psicotrópico. A gente já não aplica isso. Na livre associação. Fala aí, tá te angustiando. Fala aí, põe para fora. Fala as barbaridades que você quiser. Você não tem um juiz aqui desse lado, você não tem um censor aqui. Tem um ouvinte. Por isso que demora uma temporada, né? E muitos começam e não continuam, e outros nem querem começar por medo de revelar, né? Porque aí entra naquela parte quando o senhor iniciou a palestra, né? Que as pessoas esquecem disso, né? Que querem o Deus Mandrake. O Deus Mandrake que resolve o problema na hora. Às vezes a pessoa procura um psicanálise, procura um conselheiro, achando que o problema dele vai se diluir em um segundo. E não, é tempo. Não é da noite para o dia. Um processo terapêutico, ele demora. E muitas vezes as pessoas vai em um psicólogo, um psiquiatra, e eles querem o resultado imediato. Então, esse resultado, muitas vezes, imediato que ele quer, não vem, e isso acontece na igreja também, ela se frustra. Porque o Deus Mandrake nem cartola anda usando ultimamente, né? É verdade. Deus ultimamente anda mais sentado no banco da igreja do que em outro lugar. Cadê Deus? Está sentado ali, num canto qualquer. Não, mas é tudo aqui para a honra e a glória de Deus. Você tira do D e fica Eus, né? A honra e a glória de Eus. E vai. Agora que Deus salve a sua própria igreja, né? Porque também não dá para ficar falando da igreja, né? Sim. Mas tem tudo isso. No cristianismo, a água está ligada ao batismo. Não é por nada que se utiliza a água como símbolo do batismo. Por quê? Porque representa a renovação e transformação. Por isso, simbolicamente, é da água que surge a vida, e é da água que nós somos gerados, e é na água que a gente ressurge. Deitou, morreu, levantou, ressuscitou. Pronto, recomeçou. E sai purificado dos pecados, e isso deve ser bem exemplificado. Por que a gente coloca toda lá roupa branca nos batizandos? Roupa do céu. Puro, começou de novo, começou do zero, limpou a ficha. É isso, sai branco algo mais que a neve. Não, isso aí é tolice, né? Teve uma igreja aí que os irmãos, Voz da Verdade, na igreja do Voz da Verdade, o irmão aproveitou uma festa da igreja e ele estava de sunga e a irmã estava de biquíni, aproveitou e já batizou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E vamos para o churrasco. Perdeu o poder do símbolo. O símbolo é importante ser utilizado. Mas como a Igreja Voz da Verdade faz as suas inovações, né? Então, está na internet. Aí esse pessoal que já não gosta, né? Misericórdia! Na psicanálise pastoral, pode indicar um chamado para introspecção e arrependimento. Naquela chance que a pessoa diz que sonhou com a água assim, 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 que viu a água assim, assim, aí o pastor psicanalista já pega e fala: é a sua oportunidade de recomeçar. Deus está te dando uma chance de você recomeçar. Deus está abrindo uma porta para você recomeçar. E por que a gente tem que usar a palavra Deus? Deus, que é uma psicanálise pastoral. Sempre Deus, Cristo e Espírito Santo tem que fazer parte do nosso repertório, da nossa linguagem. Aí vem luz, que é o símbolo de número 2. Nós vamos aqui até ao meio-dia, tá bem? Meio-dia a gente termina, e a gente vai seguindo aqui até onde der, tá bom? Luz, consciência e iluminação. Significado: a luz simboliza a verdade revelada, o conhecimento divino e a expansão da consciência. Já começa o livro de Gênesis dizendo: disse Deus, haja luz, e houve luz. E pega esse símbolo da luz e ele vai passando por todo o Antigo e Novo Testamento, termina no Antigo Testamento, no Novo Testamento dizendo: a cidade não necessita da luz do sol. Não tinha sol na cidade. Por quê? Porque o Cordeiro é a lâmpada da cidade.
Quer dizer que é uma cidade cheia de luz também. Vós sois a luz do mundo, brilha a vossa luz diante dos homens, a lâmpada do corpo são os olhos, filhos da luz. Você vai colocar lá no templo de Jerusalém, você vai colocar lá um candelabro de ouro com 7 braços, né, ou 7 canas. Você vai pegando todo esse símbolo assim e vê, a luz estava apagada, era luz de quê? De lamparina, era farolete. Eu vi uma casa que ela estava toda iluminada, mas ela tinha um quarto lá que a lâmpada estava quebrada. Olha que forte. O que é a casa? A casa é a pessoa. Vários pontos da sua vida estão todos em ordem, mas tem um quarto escuro ali, um assunto não resolvido. É onde mora a crise, ou um segredo que não pode ser confessado. É luz, mas está faltando luz. Então, nessa conversa terapêutica, sempre passando por aqueles 4 pontos que eu falei: terapia da presença, terapia da vontade, terapia da ressignificação e agora a interpretação do mundo simbólico da pessoa. É importante aqui, é repertório no mundo da pessoa, no que ela está conversando com você. Você vai ouvindo analiticamente, não é só uma conversa aleatória. Aí aparece lá o símbolo da luz, né? No Novo Testamento, Jesus é descrito como luz do mundo. Em sonhos, uma luz forte pode indicar um momento de epifania ou revelação divina. A pessoa está sendo um insight. Insight é isso, né? Um pensamento inédito. No processo terapêutico, a luz representa insights e libertação de crenças limitantes. Essa crença limitante, você vê quantas vezes a gente conversando com irmãos e irmãs e eles presos com aquele mito que é o mito da vontade de Deus. Aí você fala, como assim o mito da vontade de Deus? Porque se usa a palavra vontade de Deus, de Deus que você faça aquilo. Não é da vontade de Deus que você faça isso, ou aquilo outro. Ficar nessa igreja, sair dessa igreja, fazer aquela viagem, entrar naquela faculdade, sair do seu emprego. Aí é utilizada a palavra, não é da vontade de Deus. Isso se transforma num mito, por quê? Às vezes a pessoa fica preso a um oráculo para vir na hora do culto ali, para dizer se é da vontade de Deus ou não. Quando na realidade a vontade da pessoa que tem que prevalecer. E como que a vontade da pessoa tem que prevalecer? Porque mesmo não sendo da vontade de Deus, se não for da vontade da pessoa, ela faz. Não é da vontade de Deus, mas é da vontade da pessoa. Ela vai lá e ela faz. E como que eu vou saber qual é a vontade de Deus? Bíblia, né? Perfeita, boa e agradável a vontade de Deus. Às vezes a Bíblia diz expressamente qual que é a vontade dele, né? A vossa santificação, cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. A gente já sabe que isso aí está escrito, mas muitas vezes a vontade de Deus é enigmática, não dá para saber. A porta se abriu, a vontade de Deus, se fechou, a vontade de Deus. Não tem um diabo do outro lado, não tem um exército de demônios ali atrasando a vida. A vontade de Deus é que o mundo todo fosse salvo, não é? Está escrito, né? É da sua vontade que todo mundo seja salvo. Todo mundo será salvo? Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Quer dizer, como eu vou saber a vontade de Deus? Aí criou-se em volta disso o mito. O mito é o exagero. O mito é o outro caminho, é a outra versão. Aí o que temos que fazer? Nós temos que descobrir quais são as crenças limitantes que impedem a pessoa de levantar e andar. Antes de mim vem outro e desce na água lá e eu não consigo ser curado. Quer dizer que é uma crença limitante. Tem que vir o anjo. É uma crença limitante. Moisés mandou na lei que essa mulher seja apedrejada. É uma crença limitante. Porque não foi isso que Moisés disse. Moisés disse outra coisa. Mas eles se limitaram a esta mulher foi pega em adultério e Moisés manda apedrejar. Aí Jesus amplia o sentido da lei de Moisés e falou, o sentido é o seguinte, ninguém pode apedrejar ninguém. Porque para apedrejar alguém você tem que ser puro, não pode ser pecador. Quem não for pecador, que taque a pedra. Este era o sentido. Alguém entendeu isso antes de Cristo explicar? Não, sentava a pedrada. Quer dizer que as crenças limitantes, e quantos mitos iam se levantar nas igrejas,
Quantos mitos não se levantaram nas igrejas, limitando a possibilidade das pessoas vencerem, crescerem, avançarem? Um monte. Eu mesmo, do tempo que eu me converti até os dias atuais, hoje a gente já vê a igreja assim mais ilustrada, né? Você sente muito mais liberdade, mas a crença de que homem de um lado, mulher do outro, se não usar a cartola, o boné não, o chapéu, não podia entrar na igreja. Aí tem aquela igreja que se não orar de véu, Deus não ouve, se não orar de joelho, Deus não ouve. É só em situações extraordinárias, crenças limitantes. E por aí vai, pessoal. Tem que falar em línguas estranhas para poder profetizar, crença limitante, não é isso? Como que a gente sabe que não é isso? Leitura simples e pura da Bíblia. Em que parte da Bíblia um profeta falou em línguas para profetizar? Diz assim, falavam em língua e profetizavam. E quando? Lá no livro de Atos. Falavam em línguas e profetizavam. E quando Paulo fala sobre os dons, separa um de línguas e outro de profecia. E não diz que um depende do outro. É leitura da Bíblia. Aí você vai emancipando a sua mente. Então a luz aqui pode representar então essa emancipação da mente. Nossa irmã Lorival disse que assistiu o filme também, né? Assistiu o filme, hein? Nossa irmã Nice. Meu filho com 13 anos surpreendeu a professora com uma fúria gigantesca após um aluno me ofender em palavras. Meu filho era tido como quietinho. Aconteceu com meu filho também. Meu filho, ele foi repreendido lá pela coordenadora na escola e sempre pacato, sempre tranquilo, né? Filho de crente. Aí eu fui lá na escola. Chego lá na escola, começou a desenhar uma personagem lá que eu não conhecia. E eu comecei a ficar nervoso com ele lá. De repente ele saiu, explodiu, estourou, saiu do mundo. Tive que ir atrás dele. Até achar ele demorou 2 horas. Ele disse, eu estava no parque espairecendo na minha mente. Quer dizer, e quem nunca... Tentação e transformação. Por incrível que pareça, a serpente ela tem um símbolo negativo, né, para nós e positivo. Você vê o faraó do Egito, ele pega e ele coloca lá bem na cabeça dele o símbolo de uma serpente ou das 2 serpentes. As 2. E é o mundo do deserto cheio de serpentes também. Na Índia, no Oriente, da Arábia, as serpentes elas são tidas como símbolos de alta sagacidade, domínio, fortaleza e símbolo de império. Está lá no anel do rei, está no anel do rei, está no trono onde ele senta, está na vestimenta que ele utiliza. Voltando novamente para aquilo que eu falei para vocês, eu capturei um leão e eu matei um leão, mas eu sou só um caçador que peguei e coloquei a cabeça do leão na parede. Quando vai para as outras culturas, não é somente isso. Eu peguei a energia do leão. Você vê que é aquela roupa lá do Alexandre Magno, no filme lá dele, né, do Alexandre o Grande, ele utiliza uma roupa feita com a pele de um leão e a cabeça do leão fica por cima dele, assim, ó. Ele é um leão. Simplesmente é uma roupa? Não, ele se empoderou daquele símbolo. Ele pegou a energia daquele leão. E quem era Alexandre o Grande? Ele era realmente um leão nas guerras dele. Ele era imbatível, né? Diz que, assim, eu estava vendo outro dia na internet, o símbolo, né, acho que é no Vaticano, né? Uma das salas principais, ela tem a serpente, né? No formato de uma serpente. Sim. Eles têm uma sala lá que é uma sala de ecumenismo, de várias religiões, né, de todas. E nessa sala tem tudo quanto é símbolo lá voltado para a prática do ocultismo. Bem na entrada do projeto CERN, que é um projeto de físico nuclear, né? Eles têm lá a estátua do deus Vishnu. E esse deus Vishnu, ele é o deus que quando ele dança, o Vishnu quando ele dança, ele destrói o mundo. Então ele é um deus com 4 braços, inclusive. Aí você vê esses símbolos sendo utilizados assim, com essa força. Para nós é só o símbolo, não é só uma estátua, não tem poder nenhum.
mas no mundo do ocultismo ele canaliza a energia e ele faz transformações no mundo. Não é à toa que a Bíblia chama o diabo de serpente, né? Ó, tentação e transformação. A serpente pode representar sabedoria oculta, forças instintivas ou enganos sutis. Você tem que ser prudente como as pombas e simples como as serpentes. É assim que está lá? Como que está lá? Prudente como a serpente. Prudente. Jesus usou o símbolo da serpente positivamente. Prudência. A prudência da serpente. A simplicidade da pomba e a prudência da serpente. Na medicina tem também, né? A serpente lá. Enrolado na Isso. né? Porque Na haste. é o esculápio, né? No caso. É por causa que a medicina já diz que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então a ideia da serpente é que eu retiro o veneno da serpente e com o veneno eu faço o antídoto. Então a diferença entre o remédio e o veneno seria a quantidade, a dose. Vamos para a Bíblia. Aí na Bíblia você tem assim, os serafins. Então, não sei se os irmãos já sabem disso, bem, mas se já sabem, vai rever. Se não sabe, vai ficar sabendo agora. Os serafins, né? São serafes, né? Ó. Serafes. Esses serafins, eles são seres de fogo, né? Eles são feitos de fogo mesmo. Não são feitos de luz, igual é o caso lá do Estrela da Manhã, o Lúcifer, né? A matéria-prima dele é o fogo. Seres de fogo. Aí o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que eles têm 6 asas, com 2 eles cobrem o rosto, com 2 eles cobrem os pés, e com 2 eles voam. Quantas asas eles têm? Olha o número 6 aí. Que é o número 666, número 6. Estão lá junto ao trono, o altar de santidade, né? Tem os querubins que estão junto ao trono da majestade e tem os serafins que estão junto ao altar da santidade. Então são anjos de categorias diferentes, com corpo diferente, com natureza diferente, né? E esse aqui diz que eles têm 6 asas. Interessante. Eles cobrem o rosto, então eles não podem ver Deus. Mas não é bem isso, porque diz que as asas dele têm olho por dentro e por fora. Para que adianta então cobrir o rosto se está cheio de olho? Fora do comum, né? Eu cobri, mas eu estou vendo. Tem que interpretar esse símbolo também. Esse símbolo das asas cheias de olho está lá em Ezequiel, está lá no livro do Apocalipse. Esses seres de fogo aqui, eles são serpentes alados, tá? Serpentes aladas. Serpentes voadoras. Lá no deserto, quando aquelas serpentes de fogo pegou o pessoal lá no deserto, morreu uma praga todinha, aí diz que Moisés foi chamado por Deus e faz uma serpente e coloca lá no alto da haste. Quem olhar para a serpente ficará curado. Por quê? Porque não tem uma conotação negativa, só negativa. Tem uma conotação de santidade, de poder, de seres que voam. Estes serafins aqui, eles são serpentes com asas. Isso é no hebraico, tá vendo? Eles são mesmo serpentes de asas. Quem estuda o hebraico sabe disso, né? Os rabinos sabem disso. Os rabinos místicos sabem disso mais ainda. Ou seja, quem que você tem ali no Éden? Ali você tem um ser que é uma serpente, que é o mesmo corpo de um serafim. Só que a gente está cansado de saber, né, de que o Lúcifer, ele é um querubim ungido. Só que ele é um querubim diferente, ele é de outra categoria. Ele não é um querubim simplesmente igual aos outros querubins. Ele é totalmente de outra categoria. Ele é chamado de serpente, dragão, né? Também é chamado de dragão. Ao mesmo tempo, ó, a velha serpente, dragão, diabo e Satanás. Ó, beleza, né? Aí você tem que associar esse mais esse, mais esse, mais esse.
4 símbolos para um ser só. Aí você coloca aqui, querubim e serafim, ele realmente está acima de outras categorias. Ele é o mais poderoso de todos os seres que Deus houvera criado. É isto. Bom, professor, quer dizer que lá no céu, lá, segundo Isaías, é uma serpente com 6 asas. Serpentes com 6 asas. Será que esse E não sabemos quantos, né? Porque são um dos serafins, né? Não sabemos quantos serafins, né? Um dos serafins voou para mim. E não tem um monte de serafins também, tem só aqueles ali. É eles que aparecem ali. E querubins também não tem um monte, tem poucos querubins, que a Bíblia fala. Arcanjo só tem um e anjo tem milhares de milhares, né? Que a gente não conhece. No Éden, a serpente simboliza engano e tentação. Ou seja, ali naquele contexto, aquela serpente, ela representa o engano e tentação. Aí depende de como que a pessoa sonhou. Esses dias eu sonhei com uma criança careca e da boca da criança careca saíam serpentes da boca dela. Um monte de serpente que me atacava, né? Aí, graças a Deus no sonho eu venci. Mas aí depois eu comentei com a minha esposa, né? A serpente da onde eu trabalho. É só misericórdia. Deus mostra. Deus mostra para você poder se preparar. Tanto Deus mostra como está gravado no inconsciente também, né? Esse cara é uma serpente, aquele ali é uma cobra. No deserto, a serpente de bronze traz cura e redenção. Você viu que mudou o contexto? É o que você falou. Aquela que traz o veneno é o que traz o antídoto. Na psicanálise pode simbolizar desejos reprimidos ou transformação interior, por causa que a serpente muda de pele. Ela deixa aquela pele velha dela para trás e ela começa uma nova fase. E Jesus também faz o simbolismo dessa serpente lá em João 6, João 16, né? Assim como Moisés Levantou, a serpente no deserto, filho do homem também será levantado. Difícil interpretar Jesus como serpente, né? Não, ele fala da questão de levantar-se, né? Para a Isso. redenção. Não a serpente em si, né? Mas para a redenção. Mas o senhor percebe que com tanto símbolo para utilizar, Jesus usou o símbolo da serpente. Difícil a gente imaginar isso, né? Usa outro, né? Cordeiro é mais tranquilo, né? Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, eu sou a serpente que fui levantado no deserto. Aí você percebe que Deus não criou a serpente? Criou. Não criou os serafins que são serpentes? Sim. Esses serafins se perderam? Não. Então, por que uma das serpentes caiu? Uma das serpentes caiu. E essa única que caiu levou todas as outras, né? Porque a gente só consegue pensar em cobra ruim. Cabra ruim, cobra ruim. Terça parte de cabra ruim. Cruz. Sacrifício e redenção. Significado: a cruz simboliza a superação do ego, sofrimento redentor e transformação pessoal de novo. Psicologicamente, representa a necessidade de enfrentar a dor para amadurecer. Aí eu sonhei com a cruz. É dor, é calvário, é sofrimento mesmo. A pessoa está passando por um martírio, com algum sofrimento. Espiritualmente simboliza a entrega do eu para alcançar algo maior, e no cristianismo é o ápice do amor sacrificial e da redenção. Um símbolo que era totalmente negativo no Império Romano, totalmente, absolutamente negativo. Maldito aquele que foi pendurado no madeiro. Totalmente. A cruz era para os escravos, era para o pior tipo de pessoa. E quanto mais criminoso fosse, maior seria o martírio, né? o sofrimento. Com muito como chama? Muito flagelação. É o caso de Jesus. Jesus foi flagelado. Ele foi acusado de se levantar contra o Império Romano, né? Ele disse que ele é rei. Daí, agora, hoje, tome a sua cruz e siga. Quem não tomar a sua cruz e me seguir não é digno de mim. Não tem rei sem cruz. Já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quer dizer que o cristianismo tomou o símbolo que era da maldição e transformou em símbolo de redenção. Quer dizer que é possível se fazer a ressignificação de um símbolo. Essa ressignificação a gente
faz com o batismo, faz com a Santa Ceia. A Santa Ceia é importante por causa disso, ó, é um novo ciclo que começa. Terminei o mês anterior, agora estou aqui, à mesa do Senhor, graças a Deus, é um mês-versário, né? Nossa ceia de mês em mês, né? É o mês-versário. Cada Santa Ceia que a gente toma, significa que a gente venceu mais um mês para poder começar mais um mês pela frente aí. Ah, já perdi a ceia do mês passado, já perdi a ceia do mês retrasado. 2 meses sem tomar Santa Ceia, encosta o carro, tá com o pneu furado, tá ruim. Para ver. Crente não se afasta de Santa Ceia. Perdeu por uma situação de doença, de viagem. Próximo culto, próxima oportunidade, pão e vinho. Ah, não, mas eu estou em pecado. Foi um diácono que uma vez ele me ajudou a entender a necessidade de participar da Santa Ceia. Porque o novo convertido, né? E aí tem o mito da Santa Ceia. Tem o mito que eu falei para você da vontade de Deus, mal interpretado, e tem o mito da Santa Ceia, em que os irmãos ameaçam você para que você não coma nem do pão, nem beber do cálice, se você estiver em pecado. Aí você vai para o texto e o texto não diz isso. O texto diz: examine-se, assim coma e assim beba. O texto não diz: examine-se, se estiver em pecado, não coma. Pelo contrário, Jesus falou: quem não come minha carne, não bebe meu sangue, não tem parte comigo, não tem em si a vida eterna. Aí você pega o texto e você já sabe que a participação da Santa Ceia marca um passo a mais. E é um balizador. Eu não estou participando da Santa Ceia, não me sinto digno de participar da Santa Ceia. Coloca a casa em ordem. Passa em revisão a consciência, a vida, porque não podemos nos afastar da mesa do Senhor. Alguém deixa de comer simplesmente por causa que está em pecado? Não. Estando em pecado ou não, pode vir arroz, feijão e carne que a pessoa come tranquilamente, né? Até esquece. Ninguém deixa de comer na vida dia a dia. Agora deixa de participar do pão vivo que desceu dos céus, representado na Santa Ceia. O símbolo tem um sentido, aí o símbolo vem para o outro sentido. Por quê? O mesmo pão, que é o pão vivo que desceu dos céus, poderia ser pão de morte. Se Jesus transforma pedras em pães, tinha pecado. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O mesmo símbolo, que era um símbolo de vida, se transformou em tentação para Jesus no deserto e se transformou em tentação para o povo de Israel também. Por quê? Porque o pão caía do céu, que era o maná, e eles chamaram o pão de pão detestável. Nossa alma não suporta mais esse pão detestável. O mesmo símbolo. Aí vai para o contexto. E a gente está terminando, vamos falar sobre porta. Eu vou deixar para os irmãos aí como exercício, tá bem? Montanha, labirinto, escada, sombra e árvore. Para os irmãos fazerem a leitura, eles vão fazendo os exercícios de vocês. Porque depois vocês compram aquele livro dos símbolos. O livro dos símbolos tem esse daqui, ó, a psicologia dos sonhos. Vão estudando mesmo, sabe? Vão estudando. Não se preocupa não que não é fonte cristã, mesmo que quase não tem. Quase não tem livro cristão, evangélico, voltado para a interpretação dos símbolos, porque é muito evangélico, né? É mais para simbologia bíblica. Mas vocês podem ler à vontade aí, porque o pessoal está dizendo, ó, na cultura africana é assim, na cultura egípcia é assim, na cultura oriental é assim, entre os índios é desse jeito. Não tem problema. Vai ampliando o seu repertório. Aqui é só para a gente começar mesmo. Então a gente vê aqui, ó, porta, mudanças e oportunidades. Porta quebrada, acabou a oportunidade, né? Porta larga, uma oportunidade que você está vendo que é grande, mas pode ser uma armadilha. Porta larga, né? Não tinha fechadura na porta, veio uma porta, mas não tinha fechadura na porta. Quer dizer que é uma oportunidade de risco, né? Não tem como você sair, né? Não tem acesso, é um alto risco. Então a porta representa transição, novas possibilidades e escolhas na vida. Na Bíblia Jesus diz, eu sou a porta, indicando o caminho para a salvação. E em sonho, portas abertas simbolizam crescimento e liberdade. Portas fechadas indicam medo ou bloqueios internos. Olha que rico, né? Bem rico. No aconselhamento pastoral, pode indicar a necessidade de sair da zona de conforto. Bom. Essa vida a gente se prende, né?
Oi? Essa é onde muita gente está presa, né? Justamente. Do conforto. A zona de conforto, né? Porque já estou trancado aqui mesmo, né? Então, vou ficar por aqui mesmo, né? Aí não tem crescimento. Aqui o nosso irmão Josimar. Shiva, eu falei Vishnu, é Shiva, obrigado aí por me lembrar e me corrigir. São 3 deuses que tem lá no hinduísmo. Um é o Brahma, o outro é o Vishnu e o outro é Shiva. Então Shiva é o deus que faz a dança e que tem a estátua lá do lado de fora do projeto CERN, né? Obrigado, irmão Josimar. Terminamos, gente. Nosso 4º encontro. Os irmãos que não participaram aqui presencialmente têm as aulas disponibilizadas lá na internet. Então está lá como terapia da presença, tem uma playlist inteira, tá? Terapia da presença, terapia da vontade, terapia da ressignificação, e na playlist vai estar lá também terapia do simbolismo, do idealismo simbólico. Esses 4 encontros também, eles garantem aos irmãos o certificado de 10 horas, que é o curso, mais o certificado que depois os irmãos vão retirar em junho. Aí, sobre os detalhes, a gente vai falar do grupo, tá bem? Vou precisar do RG dos irmãos, para a gente poder expedir o certificado. Aí tem uma declaração que vocês vão fazer, que é a declaração da verdade. Então, o que é essa declaração da verdade? Você vai declarar que assistiu às aulas, que participou do curso. A gente não aplica aqui uma prova com 10 questões, assine aqui. Nós queremos que os cristãos que se formam conosco sejam verdadeiros. Assistiu, faz jus ao certificado. Não assistiu, não faz jus. Não assistiu e disse que assistiu, mentiu. Leva o certificado. Não leva a formação, porque, né? Qualquer um pode fazer isso. Então a gente está apostando na integridade das pessoas. Até hoje, Deus tem abençoado e a gente não tem tido problema. Os irmãos realmente assistem às aulas. Quando não assistem, não fazem a declaração para poder fazer jus ao certificado. O custo desse curso aqui, ele é bem simbólico também. Ele é bem simbólico, ele não é um custo elevado, justamente para que a gente possa oferecer essa formação a todos os irmãos. E aqui agradecendo a presença dos irmãos, já me despedindo de vocês, vou me despedir dos irmãos aqui também, tá bem? E nós vamos seguir o nosso ritmo do dia.